Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Carlos, espero que você já me conheça, né? Hoje a decoração desse bolo vai ser bem legal, vai ser decora e fala. Vou contar uma história pra vocês, topa? E depois vocês me dizem se vocês gostaram da maneira que eu vou lidar com essa história. É o seguinte, minha gente, eu falei com meu marido que às vezes eu fico lavando louça. Sabe aquele momento que você fica lavando louça e pensando num monte de história? Então, eu decidi que eu vou selecionar umas 10 histórias para eu poder gravar, não é histórias, contos, enfim, para eu gravar durante para não ficar só música ou narrando, para eu falar para vocês aqui, contar para vocês durante as minhas decorações de bolo. Aí eu quero que vocês me contem se gostaram. Essa que eu vou contar hoje é bem bobinha, bem simples, mas pra mim faz todo sentido, tá? Vamos lá. Quando eu era criança, eu nasci no hospital, claro, né, gente? Mas minha família morava numa roça. Roça, roça, roça. Sabe o que é roça? Roça, tomar banho de água gelada, fogão a lenha, andar descalço, correr da vaca. Plantar, colher, abrir cova de milho, feijão, plantar, depois colher. Aí tem aqueles momentos de fazer, juntar toda a família para ralar milho para fazer pamonha, de juntar uma galera no domingo pescar, esse tipo de coisas. Então, são coisas assim que eu quero contar para vocês. Mas a minha hoje, ela vai me levar um pouquinho pro lado da confeitaria, tá bom? Então é o seguinte, quando eu era pequena, mais nova, né? Eu sempre acompanhava minha mãe para lavar roupa ou lavar louça no rio. E aí ela separava quando era roupa as calcinhas dos meus irmãos, o cuecas para eu lavar, e quando era louça ela botava para lavar o talher, vasilha de plástico, então, sempre ali incentivando a gente a fazer as coisas, né? E ensinando, né? Enfim, aí uma vez eu peguei uma tampa de margarina, quando era só loucinha assim do café, ela deixava eu sozinha com a minha irmã, mais nova do que eu, a gente lavar. Mas era um rio perto, de lá dava pra ela ver a gente no rio. Aí ela mandou eu ir lavar. E aí eu ficava assim, olha só. Lá na roça a gente não tinha esse negócio de sobremesa. A sobremesa que chegava pra gente lá era uma goiabada. E não é goiabada com creme de leite, que meu marido gosta de comer aqui, não. É goiabada pura. Cada mãe comprava aquela margarina, aquela goiabada. Hoje a gente vê muito goiabada em tablete. A minha mãe comprava é aquela de latinha, parece que é até mais saborosa, né? Aí minha mãe comprava uma margarina. Ela sempre comprou margarina da marca Qualy. Aí, um dia eu fiquei tentando tirar toda aquele adesivo, não, a impressão, né, da Qualy com areia. E eu fiquei imaginando assim, e se eu podia botar alguma coisa aqui dentro e vender? Porque eu tinha esse lado meu. Por exemplo, uma vez, essa história eu posso contar pra vocês, do tapete, né, que eu fiz e ganhei um dinheirinho. Mas enfim, era cruzeiro na época. Enfim, e eu fiquei tentando e pensando assim, o que que eu poderia vender aqui? Gente, olha que eu não tinha televisão, então não tinha nada assim de onde vinham essas ideias. Mas eu fiquei pensando assim, por que que vende margarina aqui dentro? Poderia vender outra coisa, né? Um biscoitinho, sei lá, eu ficava imaginando essas coisas. E aí, moral da história que eu quero dizer a vocês, que eu ficava tanto imaginando isso e hoje eu trabalho com bolo no pote. Tudo bem que meus bolos é ainda aquele pote transparente. Mas enfim, é isso leva você a acreditar, né? Não é que leva a acreditar, mas eu pensava em criar um produto que vendesse no pote e há 10 anos eu faço bolo no pote e já ensinei muita gente a fazer bolo no pote, meus recheios. Aí, vim morar no Rio de Janeiro, junto com uma amiga, ela era cozinheira, assumi a cozinha, ela com 17 anos ela assumia a cozinha e eu com 16 assumi um prédio, uma casa enorme, né? Que era triplex, entendeu? E eu não tinha nenhum tapete em casa. Cheguei numa casa que só numa sala só tinha 3, 4 tapetes, de tão grande que era. Então, eu lembro que a minha amiga, ela fazia muito básico. Ela fazia lá a comidinha que eles gostavam, que era pessoa muito rica, mas comia comida muito simples. Então, ela fazia aquilo, depois ela queria ficar tirando soneca e tal. Tomara que ela não esteja vendo esse vídeo. Já eu não. Eles tinham uma coleção de livros e aí, um belo dia, eu inventei fazer minha primeira sobremesa além daquele livro. Sabe aquele sorvetão? Você faz lá uns produtos lá. Um sorvetão, que eles colocam naquela forma de furo no meio. Um dia eu fiz um sorvetão daquele. Gente, só que aí o áudio foi isso, né? O sorvete ficou uma delícia. Porém, eu esqueci que era um sorvete. E para desinformar, eu deixei ele uns 10 minutos
com o bumbum dali. Aí o filho do patrão chegou, comeu, eles comiam na cozinha mesmo. Chegou pra comer. Ele não era muito de doces, né? Na época eu tinha 19, 20. E eu falei, fulano de tal, fiz uma sobremesa. Gostaria muito que você experimentasse. Aí fui virar. Virou aquela lama, mas ficou ainda inteiro, tipo um pudim. Mas assim, chegou a derramar. A minha colega, ela foi e riu na minha cara. Ela riu, porque não era minha função, né? Ela riu. Aí ele olhou pra ela e falou bem assim: Por que você tá rindo da sua colega? Que coisa feia, você não podia estar incentivando? Eu não vejo você fazer nada de diferente aqui. Isso não era pra ser a sua função? Essa colega é minha amiga, tá, gente? A gente se fala e tudo, voltamos a se falar e tudo mais. Mas, enfim, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: às vezes a gente pode não saber fazer as coisas, assim como eu não me considero uma assim, como é que fala? Uma especialista na decoração de bolo. Eu, assim, se você me colocar em qualquer cozinha e mandar eu criar um doce com o que tem naquela cozinha, se tiver uma cozinha mais rica ou mais pobre, vai sair alguma coisa, tanto salgado quanto doce. Porque eu estudo muito e eu busco muito. Às vezes a gente deixa a desejar porque a gente não tenta. E quando a gente tenta que dá errado, a gente quer logo desistir. Então, a ideia aqui desse vídeo, nesse momento, desse áudio, é não desista. Eu não sei o que você faz, não desista. Porque quando você acha que você vai desistir porque você não é boa, muita gente fez a mesma coisa 100 vezes para poder chegar num patamar bom de sucesso. Então, a perfeição vem com o tempo. Você tá na área da confeitaria, tá dando tudo errado? Calma, mulher. Calma, homem. Estude um pouquinho mais, tente um pouco mais, faz pra família, faz pros amigos. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, tchau, um cheiro e deixe seu comentário. E um like.